Shalom, shalom a todos. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a Techuvá. Esse nome é um nome hebraico. Nós conhecemos, pela nossa língua, que Techuvá, ele significa arrependimento. E realmente ele significa arrependimento. Mas é um retorno, A palavra Teshuv, seria para voltar-se para, tá? Então, para o Criador. Então, é um retorno. Você está indo por um caminho que distancia do Criador, você está indo em oposição ao Criador, mas aí algo acontece, você é tocado pelo Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, e você retorna, ou seja, você começa a fazer o caminho de volta para o Criador. Então isso é o próprio conceito de Techuvá. Esses 40 dias, ele é considerado pelos judeus como um período propício para esse arrependimento. Por quê? Considera-se que nesse mês que iniciou ontem, que é o mês 6 no calendário do Criador, conhecido como mês de Elul, ele é conhecido como que o rei está no campo. O que isso significa? Como assim no campo? Significa que abre-se um portal de acesso, um acesso direto que nós podemos ter ao rei. Mas aí você vai me perguntar, mas como assim, o véu não foi rasgado? Sim, o véu foi rasgado. Mas eu quero que vocês entendam que numa monarquia você ter acesso a um rei, existem protocolos. Então, existem movimentos que têm que ser feitos para acessarmos ao rei. Esse tempo de 40 dias até Yom Kippur é um tempo sem protocolos. É um tempo em que o rei ele vai estar ali disponível ao povo. Ele sai do seu palácio. É isso que eu quero que vocês entendam. Ele sai. O nosso Salvador, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, ele saiu quando, do seu palácio, entre aspas, e quando ele veio até nós em carne. Então ele esteve aqui por 3 anos e meio, em torno disso, no campo. Então ele esteve ali ensinando, ele esteve discipulando, ministrando a palavra, e todos tinham um acesso direto a ele, sem protocolos, porque ele se fez humano e caminhou entre nós, pecadores, e colocou por terra a religiosidade, o legalismo dos fariseus. Então é isso que nós temos que entender. A Techuvá não é legalismo, a Techuvá é entrega, a Techuvá é despir-se diante do rei, abrir-se para ele, em verdadeiro arrependimento. Então aqui esse quadro aqui, muito lindo, e representa ali, o quanto o nosso Mashiach, o nosso Messias, ele quer esse relacionamento íntimo com nós. E isso verdadeiramente é conhecer. O conhecer na palavra em hebraico quer falar sobre um relacionamento de intimidade. Então abra-se para Cristo, abra-se para o eterno em verdadeiro arrependimento. A parábola que nós temos, que ela retrata muito bem essa Techuvá, ela está no livro de Lucas 15, que é a parábola do filho perdido. Vocês depois leiam em casa, tá? Mas ali é justamente esse movimento. O filho, ele por motivos que não fala na parábola, ele quer sair da casa do pai, ele quer se tornar independente do pai.
E o pai, de forma compassiva, amorosa e respeitando o livre-arbítrio desse filho, ele permite, ele dá parte da sua herança para esse filho. E a história ali vai contar que ele vai, né, aproveitar, entre aspas, né, a vida. E ali ele entra com falsos amigos, em festas, em muitas coisas, né, com muitas mulheres, e todo o seu dinheiro escorre, né, vai embora. E ali todos os seus amigos, né, eles se afastam dele, porque na verdade o interesse não era por ele, mas sim pelo dinheiro, né, que ele estava proporcionando aqueles dias ali para eles. E o que acontece? A palavra diz que ele teve fome. Ele teve fome. Ele precisava comer, então ele foi procurar um trabalho. E o único trabalho que ele encontrou foi alimentar porcos. Nós sabemos, né, que o porco é considerado um animal impuro. E isso também remete, né, como fala lá, como diz a palavra, que nós não temos que dar pérolas aos porcos. Então ali ele percebe a decadência na qual ele chegou, né? Ele tinha tudo do pai, ele não faltava nada para ele junto com o pai, mas ele foi, né, por motivos torpes, se afastou do pai, mas ele caiu em si. E a Techuvá é realmente isso, o início da nossa Techuvá é o cair em si, né? E ele pensa, né? Eu tenho um pai, e eu vou voltar para o meu pai, nem que seja para ser um servo dele. Ele não precisa me receber mais como filho, mas como servo. E assim ele fez, e foi em direção, ele fez o retorno, ou seja, ele voltou, né, e fez esse movimento de voltar para a casa do pai. Então, essa parábola, ela retrata essa Techuvá. Quando o pai vê ele no horizonte e reconhece que é o filho, ele se alegra e diz a palavra que ele recebe aquele filho de braços abertos. E imediatamente ele manda tirar aquelas vestes sujas, né, fedidas, imagina, de porco, de quantos dias sem tomar banho, e troca as vestes. A palavra, ela fala muito sobre isso. Então, o processo de Techuvá, ele requer que nós venhamos a trocar as nossas vestes, ou seja, é um novo nascimento. Nascer de novo, que foi o que o nosso Mashiach, né, ele explicou lá para Nicodemos, necessário é nascer de novo. Então, ele manda preparar o cordeiro cevado, ele coloca um anel na mão dele, ou seja, uma renovação de aliança, tá? Então, tudo isso fala de Techuvá para nós, amém? O que pode acontecer, o que poderia ter acontecido nesse caminho de retorno? Uma autossabotagem de sua mente. E isso pode acontecer com muitos de nós. Às vezes estamos indo bem nesse caminho de Techuvá, mas deixamos que pensamentos venham a fazer ninho na nossa cabeça. Isso a palavra também diz que nós não podemos deixar que seja feito ninho, né, em nossa cabeça. E os pensamentos, né, conforme eles vêm e a gente deixa eles se multiplicarem, pode fazer com que a gente permita essa sabotagem. E acontece o que? Ele poderia ter pensado, não, jamais ser orgulhoso, né? O orgulho é algo que impede uma Techuvá. Não, eu não vou me humilhar, eu não vou voltar, eu prefiro ficar aqui dando comida para os porcos, né? Então, ele foi humilde, esse filho, ele foi humilde, ele pensou, eu não preciso ser reconhecido como filho, mas como servo, isso me basta, isso fala de humildade, né? Ele podia ter pensado, não, no momento que meu pai me deu a herança e eu saí da casa dele, eu não posso mais ser considerado como filho,
né? Então a paternidade, quantas pessoas não conseguem fazer esse movimento de Techuvá porque a sua paternidade não está bem resolvida, né? A paternidade mal resolvida, eu estou falando de uma paternidade terrena, muitas vezes, né, não conheceu o pai, foi criado somente pela mãe ou muitas vezes pelo vô, pela avó, não teve esse relacionamento de paternidade, ou muitas vezes teve um pai ali na mesma casa, mas esse pai ausente, totalmente ausente, ausente como pai, ausente como sacerdote, então ele não tem uma referência de pai, então ele não consegue olhar para o Deus eterno, para o Criador de todas as coisas como pai. E isso impede essa techuvá. E assim são tantas coisas, né? Não se achar suficiente. São tantos traumas e bloqueios emocionais que travam a techuvá. Então, a mensagem final, né? Caminhe, só caminhe, só caminhe. Deixe a sua mentalidade num pensamento zero e deixa que somente o Espírito Santo venha ministrar sobre a sua vida. A techuvá, ela não se limita a 40 dias, não, mas é um portal, é uma oportunidade máxima, né, que nós temos, porque a techuvá, ela é todos os dias da nossa vida, todos os dias. Nesse mês 6, mês de Elul, essa palavra Elul, ela significa busca e ela também significa colheita. Então, só colhe aquele que planta, aquele que vai atrás, aquele que se esforça, né? Então, que a gente possa dar o máximo, né, de nós e renovar a mente. Renovação de mente, conforme Romanos 12, 2 nos diz. Que nós temos que renovar a mente e que sobre os nossos pensamentos sejam pensamentos de bem e não de mal. Sejam pensamentos bons, tudo que é bom, agradável, conforme diz a palavra, né? Tudo aquilo que vai agregar, tudo que vai trazer paz, tudo que vai trazer ânimo, coragem para nós, nisso seja aquilo que esteja sobre os nossos pensamentos. Amém? Então, sejam abençoados com essa palavra. E a techuvá não é algo externo. Não pense que a techuvá é um caminho externo. Não, a techuvá é um caminho interno. Ou seja, eu começar a olhar para dentro de mim e perceber o que me fez desviar e o que vai me trazer de volta ao Pai. E tirar todas as pedras de tropeço, tirar todos os empecilhos que possam nos impedir de voltar para os braços do Pai. Amém? Shalom, shalom.